Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Peralva chegando hoje, 2 de julho de 2020, para a gente iniciar mais uma aula da nossa disciplina de pesquisa e prática de ensino 1. Para hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver como você realizar uma pesquisa no site do Cielo, que eu fiquei devendo para vocês, né? Eu cheguei até a entrar rapidinho, mas eu disse que posteriormente eu ia entrar e ia mostrar outras coisas que eu não tinha comentado com vocês. Além disso, eu vou mostrar como é que a gente pode realizar uma pesquisa dentro do site do YouTube e dentro do site do Dailymotion, tá? Que são dois sites onde você hospeda vídeos. E você vai identificar como é que você pode saber se um vídeo que você está vendo lá no YouTube ou no Dailymotion ele pode ser utilizado para você realizar a sua pesquisa, o seu projeto, ou se não, se é um vídeo duvidoso, tá certo? Então, para começar, bora lá, iniciando pelo site do Cielo. Bem, pessoal, então iniciando a nossa aula, eu estou aqui com a aba do Google Chrome aberto, tá? E vai ser por ele que eu vou entrar no site do Cielo. Caso vocês não tenham o Chrome instalado no seu computador, vocês podem realizar essa pesquisa ou utilizando o Internet Explorer, ou usando o Mozilla, ou outro provedor de internet. Então, bora aqui no Chrome, vamos clicar aqui na lupa para realizar a pesquisa e eu vou digitar o site, que no caso é o Cielo. Pronto, vou apertar Enter. Aí bora esperar ele abrir. Pronto, ó, logo de início ele já mostrou o site cielo.br, certo? Esse daqui de baixo. Então bora clicar nele para poder entrar. Não se assustem, tá? Porque tá em inglês, mas aqui no Cielo você tem a opção de, olha aqui, o menu à sua esquerda. Você pode entrar nele em português e pode entrar também em espanhol. Então eu vou colocar aqui em português. Aí bora ver o que acontece. Pronto, olha só. Ele atualizou a escrita do site. Então agora está tudo em português. Aí o que ele fornece para você? Os periódicos que ele apresenta. Então você pode procurar eles por lista alfabética, por assunto, pesquisa de títulos, né? Se você sabe que tem um determinado termo no título, mas você não sabe o título inteiro, você pode colocar esse tema, essa palavra que você sabe que tem no título e solicitar para buscar. Além disso, você pode buscar pelo quê? Pelos artigos, né? Índices de autores, né? Se você sabe o nome do autor, você pode pedir para procurar. Índice de assuntos, né? Digamos que o assunto é educação inclusiva. Então você joga lá educação inclusiva e pede para procurar. E também pesquisa por artigos. Se você sabe o nome do artigo, você joga lá para buscar, tá bom? E além disso, você também pode buscar por relatórios, tá? Uso do site, estatísticas de publicação, citações de revistas e coautoria, beleza? Bem, qual é o objetivo do Cielo? Se você for aqui embaixo, você descobre. O objetivo deste site é implementar uma biblioteca eletrônica que possa proporcionar um amplo acesso a coleções de periódicos como um todo, aos fascículos de cada título do periódico, assim como aos textos complementos dos artigos. Assim como aos textos completos dos artigos. O acesso aos títulos dos periódicos e aos artigos pode ser feito através de índices e de formulários de busca. Sempre que vocês ouvirem falar de periódicos, está se referindo à revista científica, tá bom? Então, bora aqui começar a nossa busca. Eu vou por artigo, tá bom? Bora por índice de assuntos. Bora clicar aqui. Pronto, abriu uma nova janela. Aí ela pede, digite palavra ou início da palavra. Eu vou clicar aqui, eu vou escrever educação inclusiva. Bora ver se vai encontrar alguma coisa. Mostrar índice. Pronto, abriu uma nova janela em que ele te mostra uma série
de trabalhos em relação à educação inclusiva. Aí tem educação inclusiva bilíngue, educação indígena, educação individualizada, por aí vai. No nosso caso é a educação inclusiva mesmo. Então clica nela uma única vez e pede para adicionar. Pronto, adicionou. Aí nessa nova janela ele vai te perguntar: você quer educação inclusiva em qual campo? Aí você vai clicar aqui, ó, para saber qual é o campo, as possibilidades que você tem. Pode ser em todos os índices. Quando ele diz todos os índices, pode ser incluído como palavra contida no seu artigo. Pode ser presente no nome do autor, o que eu acho difícil, né? Eu acho que ninguém se chama, por exemplo, Marcos Vinícius Educação Inclusiva. Pode ser por meio de registros de ensaios clínicos, por meio de assunto, resumo, todos esses aqui listados. Bora colocar educação inclusiva como sendo palavra do título. Aí a gente vai clicar aqui embaixo em pesquisa. Diz que 0 artigos com o tema educação inclusiva no título se encontram presentes no site. Estranho. Então bora mudar. Ao invés de ser no título, bora colocar todos os índices. Pesquisa. Pronto, agora, se vocês forem ver, agora já apareceu resultados. No total, ó, aqui em cima ele sempre vai mostrar para você. Ele apresenta 154 trabalhos que apresentam educação inclusiva em algum momento do trabalho. Pode ser no título, pode ser com alguma palavra presente ao longo do texto, dentre outros aspectos, tá bom? Então, bora ver esse primeiro. Nesse primeiro a gente tem Oliveira Maiara Lustosa. Então, apesar dele ter dito que não possuía educação inclusiva naquela primeira busca dentro do título, logo esse primeiro que aparece tem, ó, educação inclusiva e a formação de professores de ciências, o papel das universidades federais na capacitação dos futuros educadores. Então, foi um erro na busca lá do próprio sistema. Tá? Então reparem, outra coisa interessante é que você pode ver que aqui embaixo tem resumo em português, resumo em inglês e texto em português, tá? Então, como para a gente é mais prático ler um trabalho em nossa língua nativa, a gente vai em o quê? Resumo em português. Então bora clicar e ver o que acontece. Pronto, abriu uma nova janela. Aí nessa nova janela tem o resumo do trabalho, né? Então você vai lá e lê esse resumo. Aqui é que ele diz: a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, NES, no sistema regular de ensino é hoje a diretriz principal das políticas públicas educacionais, tanto a nível federal quanto estadual e municipal. Entretanto, os licenciados egressos nas instituições de ensino superior estão verdadeiramente preparados para o atendimento adequado aos portadores dos NES? Foi no sentido de responder este questionamento que demos início ao desenvolvimento desta pesquisa, que analisou as opiniões de acadêmicos dos cursos de Física, Química e Biologia, licenciaturas, do segundo e do último período de cada curso, a fim de observar qual o pensamento dos mesmos em relação à inclusão educacional e à ausência de disciplinas desta área nos cursos de licenciatura nas universidades públicas federais. Bastante interessante, né? Eu, pelo menos, como sou professor de educação inclusiva, considerei bem pertinente esse artigo. Então, eu salvaria, né? Aí, como é que eu faria para salvar? Teria duas possibilidades. Ou eu clicaria logo aqui embaixo, né? Onde tem esse desenho de um arquivo em PDF. Clicaria em PDF, tá? Aí, o que aconteceria? Ele abriria o artigo, né? Ele está abrindo aqui, bora esperar carregar. Pronto, abriu o arquivo, ó, tem um total de 20 páginas e eu iria salvar ele. Aí como é que eu salvo? Veja aqui em cima, tem essa setinha aqui, fazer o download. Seria só eu clicar nela e ela iria abrir uma janelinha, que é essa daqui, perguntando aonde é que eu quero salvar o arquivo. Aí seria só eu escrever onde é que eu queria salvar, tá certo? Mas deixa eu voltar aqui.
Deixa eu mostrar outra coisa interessante. Olha aqui, como citar esse artigo. Bora clicar e ver o que mostra pra gente. Pronto. Ele mostra vários formatos ao qual você pode fazer a referência do artigo, né? Lá ele fala citação, mas na realidade é como fazer a referência. Aí tem formato de documento eletrônico, tem formato, segundo a Agência Brasileira de Normas Técnicas, que é a BNT, que é a que a gente vai utilizar, e tem o formato de documento eletrônico, APA. Quando vocês forem realizar trabalhos acadêmicos em que vocês peguem um artigo do Cielo, vocês sempre devem pegar essa referência daqui, certo? Até o ano. No caso, acesso em 2 de julho de 2020, tá? Essa é a citação ao qual você pode fazer um Ctrl+C e jogar nas referências do seu trabalho, fazendo Ctrl+V. Aqui tem um pequeno erro, tá? Que aqui está escrito acessos, não é acessos, é acesso, terminado em O. Aí seria acesso em, 2 de julho de 2020. 2 de julho, gente, porque eu estou acessando hoje, 2 de julho, certo? Mas se você for entrar dia 10, dia 15, dia 20, vai aparecer 15, 10, 20, certo? O dia que você acessou, certo? Mas isso é para o Cielo. Lá no Google Acadêmico, né, no catálogo de teses da CAPES que a gente viu, não tem isso. Ele não vai disponibilizar para você essa aba para você copiar. Então você vai ter que fazer por conta própria. Mas a gente vai ter uma aula específica para isso, então não precisa se preocupar, tá bom? Então deixa eu fechar aqui a janela. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante. Bora ver esse Cielo Analytics. Aí bora ver o que ele apresenta pra gente. Pronto. Olha que legal. Ele mostra uma série de dados referente ao artigo ao qual você está lendo. Um dos mais interessantes é esse daqui, ó. Citação do trabalho. Então a citação é esse que está aqui em azul. Se vocês forem ver, o período em que foi mais citado esse trabalho foi em 2012. Ele foi citado 46 vezes, o que equivale a 86,79% de citações nesse ano. Então foi um trabalho que foi bastante citado. Então se vocês têm algum trabalho que foi publicado, né, e ele está disponibilizado no Cielo, vocês podem ver como é que está a situação da citação, da utilização dele no mundo, né? Olha só, aqui tem um mapa mundi e ele mostra aonde foi que o seu trabalho foi citado. Então, no caso desse, está concentrado no Brasil, que está nesse azul bem escuro, certo? Então é bem bacana, ó. Acessos ao trabalho por ano e por mês. Então, olha que bacana, dá para você saber o quantitativo de gente que está acessando o seu trabalho. Isso é bem bacana, certo? Mas para o Cielo, basicamente, o que eu queria ensinar para vocês era como acessar ele e como poder fazer o download, né? Eu dei essa primeira opção, que é essa aqui de baixo, clicar no PDF, ou você poderia vir aqui, ó, artigo em PDF. Se você clicar, deixa eu clicar aqui para vocês verem, vai acontecer a mesma coisa que a gente viu quando a gente clicou no PDF lá embaixo. Abre o artigo, aí é só você clicar na setinha, não está aparecendo agora, mas quando eu mexer o mouse, pronto, apareceu. Você clica na setinha e ela vai abrir aquela janela perguntando aonde é que você quer salvar. Super fácil e prático, assim, beleza? Então basicamente isso. Como chegar no site do Cielo, como realizar pesquisa, como realizar o download do arquivo e como fazer, como copiar a referência, que aqui está escrito como citar esse artigo, tá bom? Bora para o segundo momento da nossa aula de hoje, que é o YouTube. Pronto, estamos aqui no site do YouTube. E aí a gente vai procurar novamente pelo mesmo tema que a gente tem procurado desde então, que é a educação inclusiva. Então deixa eu clicar aqui, pronto, e bora escrever educação inclusiva. Foi, pronto. Encontrou um monte de vídeos, né?
Bora ver aqui quantas páginas tem sobre educação inclusiva. Deixa eu chegar lá no final da página. Eita, que tem um monte de trabalho, né? Eu pensei que ele ia me dar um indicativo no topo da página, mas ele não deu. Então tem vários, né? Pelo menos mais de 20 vídeos tem. Como é que você sabe se um vídeo que está no YouTube, ele é viável, ele é válido, é um vídeo confiável, ou se ele não é confiável? O que você tem que observar em relação a isso? Primeira coisa, primeira dica que eu indico a vocês é: vejam quem foi que disponibilizou esse vídeo. Então, por exemplo, a gente tem aqui Professor Davi. Você sabe quem é Professor Davi? Eu não faço a mínima ideia de quem é Professor Davi. Ele pode ser um professor super competente, né? Mas a gente não sabe quem é. Então a gente vai ficar na dúvida. Será que realmente é confiável ou não utilizar esse vídeo do Davi? A gente tem aqui, ó, outro, que foi disponibilizado pelo LAC Concursos. Bem, se é de concurso, a gente já fica um pouco mais confiável. Mas a gente não sabe quem é o professor desse concurso, né? Então, a gente também ficaria na dúvida, né? Outro aqui, TV CPP. Se é TV, a gente já sente mais confiança, né? Por meio das dúvidas, bora clicar aqui no TV CPP para ver se realmente é uma TV, né? Vai que não é. Bora esperar abrir. Pronto, TV CPP. Portal CPP. Tem vários documentos. Ó, reparem aqui em cima que tem esse aqui, Portal CPP. Bora clicar e ver para onde é que ele vai nos direcionar. Que certamente deve ser o site do canal de TV, se ele realmente for um canal de TV. Então, bora ver aqui. O Centro do Professorado Paulista, o portal do professor. Presidente da Undip São Paulo fala das diretrizes educacionais municipais da pandemia. Novo ensino médio aplicado à base nacional como curricular. Então você vê que, cadê institucional? Sede central, sub-redes, alojamentos, serviços. Pronto. Você vê que ele apresenta um site próprio e tem realmente vários documentos relacionados à área da educação. Então é confiável, né? Bora fechar aqui a janela. Voltamos aqui para o YouTube. Deixa eu voltar para a tela inicial onde eu mostro ele. Então você sabe que esse vídeo chamado Dicas para a Prova Mérito, Educação Inclusiva Parte 1 Legislação, é um documento válido, né? Ele está hospedado em um site de uma instituição. Então ele é válido. Outra aqui, Grangel Geografia. Tem uma professora aqui no vídeo falando, a gente não sabe quem é ela, tá? Mas pelo nome Grangel Geografia, ele não passa muita confiabilidade para você, né? Qual é o tipo de coisa que você deve observar que chama atenção? Que você, olhando, você diz que é um vídeo confiável. Primeiro, se é de uma TV, né? Mas por meio das dúvidas, sempre cliquem e vejam se vocês conseguem encontrar o site dessa TV. Caso não tivesse aquele ícone na parte de cima, como aconteceu nesse caso, o que você colocaria? Você abriria uma janela do Google e escreveria TV, CPP e clicaria em Enter para ver se vocês encontravam o site da TV. Outro confiável, ó, se apresenta o nome de uma instituição de ensino. No caso aqui tem sede UFRB, né, que é a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Então é um site confiável. Vocês podem procurar. Outro aqui, ó, hospedado pelo canal Futura. Então é um site super confiável, né? Canal Futura, eu creio que todo mundo conhece o canal Futura. Mas bora tentar restringir mais essa pesquisa? Bora pensar em faculdades que são super conceituadas. Normalmente as faculdades de São Paulo são bem acessíveis, né? Então, bora colocar aqui. A gente já colocou Educação Inclusiva, bora colocar a sigla da Universidade de São Paulo, que é a USP. Deixa eu clicar.
Acho que o computador deu uma travadinha. Bora esperar, pronto. Apareceu USP e bora clicar na lupa para pesquisar. Pronto, olha só. Apareceu um vídeo relacionado a USP Bauru, então super confiável. Apareceu outra em relação a USP Ribeirão Preto, super confiável. Tem outra aqui em relação a Univesp, que não é da USP, mas também é super confiável. Então vocês podem acessar ele, tá? E tem vários outros, ó. Pós-graduação em Docência Arcos. Esse aqui, eu sinceramente não acessaria não. Não conheço o que é esse Docência Arcos. Mas pelo que indica, ele pegou um vídeo da USP e disponibilizou em seu canal, tá? Mas não utilizaria. Eu utilizaria todos aqueles que têm como dono uma instituição de ensino superior, tá? Então sempre reparem que abaixo do título do vídeo tem quem é o dono do vídeo. No caso aqui, TV USP Ribeirão Preto. Nesse aqui, Univesp. Bora ver se tem algum vídeo da Pfizer? Nunca pensei nisso. Deixa eu procurar aqui. Pfizer. E bora clicar em procurar. Se a Pfizer tiver um canal no YouTube, certamente a gente vai encontrar algum vídeo. Não tem. Tranquilo. Ó, Unicentro. Unicentro é uma faculdade, então serviria também. Multirio, se não me engano, também é uma faculdade, então serviria. Sempre que você tiver dúvida, entre no canal. Se mesmo assim você não encontrar um site que te direcione, você copia o nome, Multirio, e joga no Google para ver se ele te direciona, tá certo? Bora, já que vocês são de Sergipe, bora ver se tem da Universidade Federal de Sergipe, né? A UFS. Procurar. Tem, ó. Mesa, a vivência no ensino de alunos surdos. Outro da TV USP, palestra, saberes e fazeres na educação do estudante com deficiência visual, né? Então, essa é uma dica que eu dou. Sempre que você for no YouTube, procure pelo termo-chave, né, o tema da sua pesquisa, e digite o nome da instituição, tá? É mais prático, é mais fácil você encontrar se você colocar a sigla, que nem eu coloquei aqui. Tem a Universidade Federal de Sergipe, aí ao invés de você escrever o nome todo, você coloca apenas a sigla, UFS. E isso você aplica para as demais instituições de ensino, tá? Bora ver agora o Dailymotion, que é outro site. Eu não lembro como é o endereço eletrônico dele todo. Então eu vou entrar no Google e pedir para ele procurar para mim. Aí deixa eu escrever aqui. Dailymotion. Buscar. Clicar em Enter para buscar. Pronto. O site do Dailymotion é esse daqui. Esse logo primeiro que está aparecendo. Então bora clicar nele. Tá abrindo a janela. E o processo de busca vai ser no mesmo padrão que a gente utilizou lá pro YouTube. Pronto. O que a gente faz aqui no Dailymotion? Vejam aqui na parte superior que ele tem uma lupinha de pesquisar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nessa lupinha. Aí ele abriu aqui a janela, utilizamos Cookie para oferecer uma experiência online aprimorada, eu entendo. E bora clicar aqui em pesquisar e digitar educação inclusiva. Opa, escrevi educação errado. É D. Educação inclusiva, aperta Enter. Pronto. Reparem, abriu vários vídeos sobre educação inclusiva. Aí tem o primeiro aqui, falta de acessibilidade dificulta a educação inclusiva. Correio debate, Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que a educação inclusiva deve estar garantida nas instituições. Outro, educação inclusiva exige novos profissionais e muitos esforços. Então vocês vão ver que tem vídeos variados, né? Aí o que a gente vai ver? Já encontramos que tem vídeos, maravilha.
qual é o próximo passo que a gente deve seguir em diante? O próximo passo é a gente ver quem foi que disponibilizou esse vídeo. Então aqui, Rede TVT. Bora clicar nela para ver para onde é que ela vai nos direcionar. Pronto, aí tem aqui. A TVT é um veículo de comunicação educativo que tem compromisso com a democracia, com o fornecimento da cidadania e com a justiça social. É um espaço aberto para conectar pessoas, compartilhar opiniões, promover igualdade no acesso à informação e outras informações. Beleza, então se trata de um site de uma TV, né? Então vocês podem utilizar sim, é uma fonte confiável. Aí a gente tem aqui TV Correio. Bora clicar também no nome para ver aonde é que ela vai nos direcionar. Pronto, TV Correio. Aí vocês vão ver que tem várias matérias, né? Correio Esporte, Mulher Demais, Correio Verdade. Então você vê aqui, ó, tem um vídeo que tem a logomarca da TV, tá? Então você vê que realmente se trata de um site, se trata de vídeos de uma emissora, que no caso se chama TV Correio. Então é um vídeo confiável, certo? Bora ver se a gente, clicando aqui, educação inclusiva, remover todos, remover, vou colocar aqui educação inclusiva, USP, bora ver se encontra. Ficou junto, deixa eu dar um espaço. No caso não encontrou, está no mesmo padrão. Certamente o que isso indica? Significa que a USP ela não tem canal dentro do Dailymotion. Por isso que a gente não encontrou vídeo relacionado a ela aqui no site. Mas o padrão é o mesmo que a gente utiliza lá no YouTube, tá certo? Então, sempre que vocês quiserem buscar um vídeo, para vocês terem a certeza se ele é um vídeo que vocês podem realmente utilizar ou não, o que vocês devem fazer? Vocês entram no site ou do YouTube ou do Dailymotion, colocam lá o tema da sua pesquisa, e vocês podem acrescentar, se vocês quiserem ou não, o nome de uma instituição de ensino. Porque pela instituição de ensino você já tem a certeza que é um vídeo confiável. Mas caso você não saiba ou não encontre pela instituição de ensino, você coloca apenas o tema, pede para buscar e vê se você encontra sites de emissoras de TV, de jornais, revistas, porque são vídeos, no caso, que você tem uma maior confiabilidade, de que a informação que está ali sendo apresentada, de fato, é uma informação verdadeira. Tá certo? Caso contrário, se for vídeos postados em canais, né, pessoais, você deve evitar de utilizar, tá certo? Agora a gente vai para outro momento da nossa aula, que é o projeto de pesquisa, que vai ser o que a gente vai fazer ao longo desse semestre em nossa disciplina. Então eu peguei aqui um exemplo de projeto que eu desenvolvi na época que eu fiz o meu doutorado, só para a gente conhecer qual é a estrutura de um projeto de pesquisa, tá bom? Então eu vou pedir para vocês irem anotando na folha de caderno ou então no arquivo em Word, para vocês terem ciência desses tópicos, dessas principais características que o projeto de pesquisa tem, tá certo? Então qual é o primeiro elemento que um projeto de pesquisa deve ter? O primeiro elemento, vocês podem notar aí, se trata da capa. Primeiro elemento, capa. E o que a gente vai ver nessa capa? Normalmente, no topo, na parte superior, o que a gente encontra? A gente encontra o cabeçalho do documento, o cabeçalho desse seu projeto. E o que deve conter nesse cabeçalho? Normalmente, a gente coloca a logomarca, que no caso é essa daqui colorida que vocês estão vendo, e abaixo a gente coloca o nome da instituição por completo. Então, como vocês são estudantes da FISE, o que vocês iriam colocar? A logomarca da FISE e embaixo, Faculdades Integradas de Sergipe. Não precisa colocar a sigla. E abaixo, onde aqui está escrito Instituto de Geociências, vocês colocariam o curso de vocês. Então, vocês iriam colocar licenciatura em letras.
Aí aqui tem curso de pós-graduação em Geologia, área de concentração, nesse caso não precisa, vocês não precisam colocar isso, seria só a logomarca da FISE, o nome completo dela por extenso e o nome do curso de vocês. Agora tem uma observação. Se na logomarca que vocês colocarem já tiver o nome da instituição, então não precisa vocês colocarem o nome por extenso abaixo. Porque se a gente for entrar lá no site da FISE, deixa eu entrar aqui rapidinho, por esperar abrir a página, está abrindo, pronto. Vejam só, na logomarca, você já vê que tem as Faculdades Integradas de Sergipe escrito por extenso. Então o que você faria? Você clicaria aqui com o botão direito, ia lá em copiar a imagem, aí você abriria o arquivo no Word e colocaria ela aqui no topo. Então, como a logomarca já tem, o que você faz? Coloca a logomarca e embaixo escreve o nome do curso, licenciatura em letras. Não precisaria colocar o nome aqui por extenso. Mas digamos, vamos voltar lá, que você retira essa parte daqui. Você cortou a parte das faculdades integradas e deixou apenas o símbolo. Se você for colocar apenas o símbolo, aí sim, você colocaria o símbolo aqui e embaixo escreveria o nome por extenso e embaixo o nome do seu curso. Então, prosseguindo, elementos da capa, logomarca, depois nome por extenso da instituição, terceiro, nome do seu curso e quarto, o título do seu projeto de pesquisa. O título do seu projeto ele vai estar sempre relacionado aos objetivos que você quer alcançar com a sua pesquisa. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver o tópico dos objetivos mais à frente nesse projeto. Depois disso, o que a gente tem? O nome de quem fez essa pesquisa. Então, no caso, como fui eu, tenho meu nome, Marcos Vinícius Peralva Santos. Aqui é interessante a gente comentar que vocês devem colocar sempre o nome de vocês de forma completa, nada de abreviações. Aí digamos que vocês vão fazer um projeto em que tem 2, 3, 4 pessoas. Como é que vocês fazem para colocar os nomes? Vocês colocam um abaixo do outro. Nada de colocar vírgula e o nome do outro componente ao lado. É sempre um abaixo do outro, certo? Embaixo, vocês colocariam, no caso da disciplina da gente, o nome do professor, que é o meu, Marcos Vinícius Peralva Santos. E finalizariam a capa com o nome da cidade e o estado, né? Então, no caso de vocês, né? Tobias Barreto, Sergipe. E o ano. Aqui está o mês, ano, mas não precisa o mês não. Basta o ano, 2020. Tá bom? Então, esses são os elementos básicos da capa. Depois da capa, o que a gente tem? A gente tem a chamada folha de rosto, ou contracapa. Aí o que a gente tem? Ela inicia com o nome de quem está fazendo o trabalho, depois o título, depois o texto indicativo. Esse texto indicativo ele vai dizer do que se trata esse documento. Eu vou aumentar aqui para ficar melhor de vocês visualizarem. Aí o texto indicativo está dizendo aqui, projeto apresentado ao curso de pós-graduação em Geologia do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, UFBA, como requisito parcial para avaliação da disciplina projeto de tese. No caso de vocês, como é que ficaria? Ficaria da seguinte forma, projeto apresentado ao curso de licenciatura em letras das Faculdades Integradas de Sergipe, FISE, como requisito parcial para avaliação da disciplina de pesquisa e prática de ensino 1. Então vocês vão fazer isso quando vocês forem fazer o projeto de vocês, que a gente já vai começar a fazer na semana que vem. Se vocês quiserem adiantar, vocês já podem ir fazendo, certo? Depois disso, deixa eu diminuir aqui. Tem aqui o campo de assinatura, eu não vou pedir isso para vocês, tá? Vocês finalizariam depois do texto indicativo com o nome da cidade e estado e o ano
em que esse trabalho está sendo realizado. Então, Tobias Barreto, Sergipe, 2014. Uma dúvida que às vezes os alunos ficam é o seguinte: Peralva, eu estudo na física e fico em Tobias Barreto, mas eu não moro em Tobias Barreto, eu moro em outra cidade. No caso, eu colocaria o nome da minha cidade ou o nome da faculdade? Aí o certo é sempre vocês colocarem o nome da cidade ao qual a instituição que você está estudando está situada. Então, como a física está em Tobias Barreto, você coloca Tobias Barreto. Então, esses são os elementos básicos da folha de rosto. O nome do autor ou autores, depois o título, depois o texto indicativo, depois a cidade e o estado e depois o ano. Aí bora seguir em diante. Depois da capa, depois da contracapa, a gente chega no terceiro elemento do seu projeto, que é o sumário. E o que vem a ser o sumário? É aquele tópico do projeto onde você vai listar todos os capítulos presentes nesse seu projeto. Então, a gente vai ter um capítulo da introdução, a gente vai ter um capítulo dos objetivos, a gente vai ter um capítulo destinado à fundamentação teórica, a gente vai ter um outro capítulo destinado à área de estudo, a gente vai ter outro capítulo destinado à metodologia, a gente vai ter outro relacionado ao cronograma de desenvolvimento do projeto, outro de exequibilidade e outro de referências, certo? Então, a gente estava lá no sumário, né? Estamos no sumário, bora para o próximo tópico. O próximo tópico é esse daqui, introdução. E o que é introdução? O próprio nome ele já dá uma dica para a gente, né? É uma introdução. Você vai falar de forma bem breve sobre o tema da sua pesquisa. Então, nesse caso aqui, deixa eu mostrar o título para vocês. O título do trabalho, do projeto é Caracterização dos estuários dos rios Jacuípe, Jaguaripe, Paraguaçu e Jequitinhonha, utilizando microscopia analítica em bioclastos recentes. Então, o que você falaria na introdução? Primeira coisa, o que vem a ser um estuário? Segunda coisa, você falaria sobre microscopia analítica. E terceiro, sobre bioclastos. Então, a introdução vai servir basicamente para você conceituar o tema do seu trabalho. E você pode pontuar se já existe trabalhos feitos referentes a esse tema ou não, certo? Então, aqui eu comecei, ó. Os estuários são ambientes de transição entre o continente e o oceano, onde sua hidrodinâmica, circulação e mistura é governada pela ação das marés e pela descarga de água doce. Então eu conceituo o que é estuário. Aí depois, o que eu falo? Nesse tipo de ambiente, que no caso é o estuário, o sedimento fica susceptível à ação de fatores mesológicos. Então eu começo conceituando que é o tema da minha pesquisa, depois eu falo sobre aspectos particulares sobre ele, aí depois eu falo sobre um outro tópico, um outro tema do meu trabalho, que são os componentes biogênicos, os bioclastos, né? Aí eu digo como é que eles se encaixam dentro do ambiente de estuário. Então vocês vão vendo que cada parágrafo tem conexão com o outro. Agora uma coisa importante é que vocês devem observar que, olha só, todo parágrafo, na sua introdução, ele deve ter isso daqui que eu marquei, que é o que a gente chama de citação. O que é a citação? A citação é você acreditar a quem pertence aquela informação que você está apresentando em seu trabalho. Então, tudo isso daqui que eu estou selecionando, tudo isso presente neste parágrafo, eu extraí do trabalho publicado por Miranda e colaboradores em 2002. Nesse parágrafo de baixo, tudo isso aqui presente, eu extraí da onde? Do trabalho de Tinoco, publicado em 1989. Aí como é que vocês fazem essa citação? A gente vai ver isso mais para frente, depois que a gente realizar a nossa primeira avaliação, entre aspas, né? Porque não vai ser uma avaliação de fato, vai ser a execução do projeto de pesquisa. Então, a primeira informação, né? As informações importantes da introdução. Primeira, você deve conceituar
o tema da sua pesquisa. E segundo, você deve, para todos os parágrafos que você colocar a citação, da onde foi que você tirou esse dado. Eu, por exemplo, deixa eu voltar aqui para a capa, eu me chamo Marcos Vinícius Peralva Santos. Aqui. Como é que vocês fariam uma citação desse meu projeto que foi publicado em 2014? Vocês fariam Santos, 2014. Na citação vocês sempre utilizam o último nome do autor. Vai existir exceções? Vai. Para toda regra existe exceção. Mas a gente vai ver essas exceções quando a gente chegar na aula destinada a ensinar vocês a fazer citação. Certo? Então, bora seguir em diante. Essa é a introdução. Vejam, ela tem uma página, quase 2 páginas, tá? Esse é o limite ideal de uma introdução. No máximo 2 páginas e no mínimo 1 página inteira, certo? Essa é a terceira dica para a introdução. Primeira, né, você conceituar o seu tema. Segundo, você colocar a citação. E terceiro, o número de páginas. No máximo 2, no mínimo 1 página, tá certo? Depois disso, outro elemento do seu projeto de pesquisa, além da capa, contracapa, sumário e da introdução, é o capítulo dos objetivos. E os objetivos é o quê? É você descrever o que você quer obter, o que você quer alcançar com a realização dessa pesquisa que você está realizando. Então, os objetivos eles vão se dividir em 2. Um primeiro, que a gente chama de objetivo geral, e um segundo, que a gente chama de objetivos específicos. O objetivo geral é apenas um único objetivo. Os objetivos específicos, eles são 2 ou mais. E como é que você define esse objetivo? Sempre iniciando ele com um verbo no infinitivo. Então aqui a gente tem caracterizar, terminado em AR. Então todo verbo no infinitivo, ele é terminado em quê? Ou ele é terminado em AR, ou ele é terminado em ER, ou ele é terminado em IR. Então bora ver aqui o objetivo geral. Caracterizar os estuários do rio Jacuípe, Jaguaripe, Paraguaçu e Jequitinhonha, utilizando as assinaturas tafonômicas e os teores de metais adsorvidos por bioclastos recentes. Lembra que eu falei que o título do seu projeto tem que ter relação com o seu objetivo? Então bora lá voltar para o título para ver. Pronto. Meu objetivo era descrever, né? Utilizar. Então, caracterização dos estuários dos rios Jacuípe, Jaguaripe, Paraguaçu e Jequitinhonha utilizando microscopia analítica. Em nenhum momento no meu trabalho, no meu objetivo, melhor falando, eu falo de microscopia analítica. Deixa eu voltar aqui. Cadê o tópico dos objetivos? Aqui. Utilizando as assinaturas tafonômicas e os teores de metais adsorvidos por bioclastos recentes. Apesar de no título eu não falar em teores de metais adsorvidos, quem entende de sedimentologia, que é a área desse trabalho, desse projeto que eu fiz, sabe que você só descobre a presença, os teores de metais adsorvidos, se você realizar um estudo de microscopia analítica. Então isso já fica implícito para a gente, tá? Então, qual é a grande ideia? Quando você for criar o título, que tem a ver com o objetivo geral, você não precisa necessariamente escrever ele como se fosse um objetivo geral. Você vai ver que logo esse início lembra muito o título desse projeto, mas eu utilizo outros elementos dentro do título, outras nomenclaturas, que querem dizer a mesma coisa que está aqui, mas só que escrita de uma forma diferente, tá certo? Mas aí não precisa se preocupar que a gente vai treinando isso, vai treinando ao longo do semestre. Talvez vocês errem na primeira vez, mas não precisa se preocupar, gente. A gente está só no início do curso, então errar é normal. É errando que a gente aprende, tá bom?
Então, além do objetivo geral, a gente tem os específicos e o verbo vai seguir o mesmo padrão que a gente utilizou para o objetivo geral, sempre no infinitivo. Então, identificar, quantificar, analisar, reconhecer, mensurar, avaliar, mapear, descrever. Beleza? Depois do objetivo, a gente vai chegar em outro capítulo, que é o capítulo da fundamentação teórica. E esse capítulo da fundamentação teórica, ele vai se caracterizar pelo quê? É aquele capítulo onde você vai descrever de forma aprofundada o seu assunto. Então, se lá na introdução você descrevia basicamente o conceito do tema do seu trabalho, agora na fundamentação teórica você vai escrever tudo que você conseguir sobre o seu tema. Então, normalmente, a fundamentação teórica, ela se caracteriza pelo quê? Por ser um capítulo bastante robusto. Quando eu digo robusto, eu quero dizer que tem várias páginas. Então, bora ver aqui quantas páginas tem essa fundamentação teórica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 páginas. Então é bastante informação. Agora uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Eu estou falando de fundamentação teórica. Mas quando vocês forem escrever, a gente não coloca o título do capítulo como fundamentação teórica. Muito pelo contrário. Você cria um título para esse seu capítulo. Além disso, 14 páginas é muito, né, gente? Aí o que a gente faz? A gente divide esse capítulo nos chamados subcapítulos. Então a gente tem aqui 3.1, é um primeiro subcapítulo. Mais para baixo, a gente tem outro subcapítulo, que é o subcapítulo 3.2. Então, vocês definem o tema do trabalho de vocês, começam a desenvolver a fundamentação teórica, e vocês podem ver que dentro desse tema que vocês escolheram, vocês podem dividir o conteúdo, as informações, em partes, né? Por exemplo, digamos que o trabalho é sobre educação inclusiva, né? Já que eu falei de educação inclusiva quando a gente estava pesquisando lá nos sites. Aí o que a gente pode fazer? Na educação inclusiva, a gente pode dividir em um subcapítulo: educação inclusiva a alunos com deficiências físicas. Outro subcapítulo: educação inclusiva relacionada a alunos com deficiências psicológicas. E por aí vai, tá certo? Então, depois da fundamentação teórica, aonde é que a gente vai chegar? A gente vai chegar no capítulo da área de estudo. E esse capítulo ele vai se caracterizar pelo quê? Você vai descrever a localidade ao qual você está realizando o seu estudo. Então, se esse estudo, esse projeto que você vai desenvolver, ele vai ser aplicado em um colégio, então você vai dizer onde é que está situado esse colégio, né? O presente projeto de pesquisa será realizado no Colégio Municipal, vou criar aqui um nome, Colégio Municipal Lince, situado na Avenida Dorival KM, número tal, bairro de tal, em Tobias Barreto, Sergipe, CEP tal. Esse colégio ele se caracteriza por ter um quantitativo de 50 salas, sendo 40 destinadas à sala de aula, 4 destinadas a laboratórios, presença de 2 banheiros, presença de sala dos professores, presença de sala da diretoria. Então, na área de estudo, você vai descrever de fato o que tem nessa localidade, né? No caso, como a gente vai fazer um projeto destinado a um colégio, então você vai descrever esse colégio, essa creche, tá bom? Depois da área de estudo, né, vocês podem colocar uma imagem, né? É sempre interessante, né? E lembrem de colocar um título. O título é esse daqui. Vocês dizem figura 1. Se for a primeira imagem que você está colocando, esse é o trabalho, então você coloca figura 1 e você cria um título para ela, certo? Então essa é a área de estudo.
Depois a gente chega no capítulo da metodologia. E a metodologia, ela se caracteriza pelo quê? Você vai descrever como foi que você realizou esse projeto. Melhor falando, como é que você vai realizar esse seu projeto de pesquisa. Então você pode falar, né? O presente projeto de pesquisa será realizado por meio de uma revisão bibliográfica, será realizada por meio de quê? Por meio de uma atividade prática, por meio da ida ao colégio. Então você vai descrever de forma minuciosa, de forma detalhada, tudo que você vai fazer para conseguir alcançar os objetivos do seu projeto de pesquisa, tá bom? A gente vai ter na disciplina de metodologia do trabalho científico uma aula justamente destinada a isso. Eu não sei se vocês de letras são meus alunos na disciplina de metodologia do trabalho científico. Caso vocês não sejam, me avisem que eu mando o material que eu mando para os alunos explicando sobre isso para vocês. Aí serve como material complementar de estudo, ok? Então bora seguir em frente. Além da metodologia, a gente vai ter outro capítulo. E esse capítulo, ele vai ser o quê? Vai ser o capítulo destinado ao cronograma de desenvolvimento do seu projeto. Então o que vai ter nesse projeto? O período de realização do mesmo. Nesse meu, ele referia-se ao projeto do doutorado. O doutorado é 4 anos. Então eu dividi ele em 4 anos. Eu começaria em 2012 e terminaria em 2015. E você vai listar todas as atividades por período que você pretende realizar. Então eu coloquei aqui levantamento bibliográfico, elaboração do projeto, entrega do projeto, as atividades em campo, né, a metodologia, as atividades em laboratório, que também inclui metodologia, tabulação e análise estatística dos dados, que ainda inclui a metodologia, redação e interpretação dos resultados, redação da tese, entrega da tese, defesa, elaboração de artigo, submissão do artigo. Então vocês vão listar todas as atividades, vão distribuir pelo período. No caso, como é um semestre, e a gente começou em, acho que foi fevereiro ou março, né, que vocês iniciaram. Então vocês colocam lá, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Nosso semestre termina em setembro. Então o cronograma de vocês vai ser de fevereiro a setembro de 2020, tá bom? Além do cronograma, o que a gente vai ter? A exequibilidade. E o que é exequibilidade? É você listar tudo aquilo que vai ser necessário para a realização do seu projeto em relação a materiais. Então, o que vocês vão precisar para realizar esse projeto dentro da nossa disciplina? Papel, computador, energia, né? Se você quiser encadernar, espiral para encadernar, dinheiro para a própria encadernação, dinheiro para o transporte, né, para vocês irem até a faculdade e entregar a atividade ao professor. Então tudo isso vocês devem contar. Então vocês vão listar tudo aquilo de gastos que vocês vão ter, colocam um valor e no final vocês colocam o total, tá? Nesse caso do meu, ele não tem a tabela listando. Por quê? Porque se tratava de um projeto com bolsa de estudo. Então a bolsa de estudo ela já financiava todo o meu projeto. Então não precisava eu listar aqui, certo? Por fim, o que você vai colocar? As referências. E as referências é o quê? É você listar todos os trabalhos que vocês consultaram. Então lembram que eu falei que vocês têm que colocar citação na introdução, na fundamentação teórica? Então todas aquelas citações a gente vai ver se nas referências vocês colocaram a referência completa do trabalho, né? Então isso vai ser tema de aulas futuras nossas aqui na disciplina, ok? Então para hoje é basicamente isso. Os principais elementos do projeto de pesquisa vão ser quais? Primeiro, a capa.
Deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar aqui a funcionar, que deu uma travadinha. Fechar. Primeiro elemento, a capa. Segundo elemento, a contracapa. Terceiro elemento, o sumário. Quarto elemento, a introdução. Quinto elemento, os objetivos. Sexto elemento, a fundamentação teórica. Sétimo elemento, a área de estudo. Oitavo elemento, a metodologia. Nono elemento vai ser o cronograma. Décimo, a exequibilidade. E, por fim, as referências. Pois é, galera. Então, por hoje é só. E semana que vem a gente vai fazer a nossa primeira versão do nosso projeto de pesquisa dentro da nossa disciplina, certo? Então eu vou instruir a vocês em relação a quais são os elementos básicos que o projeto de pesquisa deve ter e vocês vão realizar ele durante a semana, para que na semana seguinte vocês possam me mandar uma primeira versão para eu dar uma olhada. Esse projeto de pesquisa ele vai servir como a avaliação da nossa disciplina de pesquisa e prática de ensino 1. Mas é como eu disse para vocês, a gente vai fazer ele ao longo das semanas, tá certo? Então não precisa se preocupar que vocês vão fazer. Eu vou pedir sempre para vocês me mandarem por e-mail, tá? Mandem por e-mail. O meu e-mail é mperalva@hotmail.com. Ele tá sempre no primeiro slide da nossa aula, certo? Aí vocês me mandam por e-mail, eu corrijo, eu digo o que tem que consertar e aí a gente vai fazendo ao longo das semanas. Beleza? Então é isso, a gente finaliza por aqui e até semana que vem. Beijos, abraços e até lá.